Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd, eu sou Marcelo Pereira, contemplem o mago. Fala galera, aqui é o Bruno do Marca Página e tudo que te separa da loucura completa é apenas um dia ruim. Fala galera, aqui é a Ivy e nesse episódio a gente vai deixar claro que tudo que o mago toca vira ouro. Aqui é o Vini Menezes e é um mago? É um malucão? Não, é o Alan Moore. E no Bueiro Nerd Semana a gente vai falar sobre Alan Moore, suas obras e seus posicionamentos. Estamos aqui bem acompanhados, estamos aqui com o Brunão, que volta, figura carimbada, Marca Página. Tudo na descrição, tanto do Instagram quanto do canal do YouTube do Bruno. E, aproveitando que você está aí, dê 5 estrelas, nos ajude com o algoritmo. E segue a gente lá no Instagram, pô, tem vídeo toda semana, você tá dando mole. Inclusive, recentemente a gente foi na JediCon Rio de Janeiro. Vai lá ver os destaques de como é que foi a nossa experiência lá, foi muito bacana. Então, sem mais delongas, vem com a gente, que o papo é muito bom. Caramba, discussões literárias deixam a garganta seca, não é mesmo? Acabem com o começo e levem ele pro lugar certo, por favor. E tomem cuidado, afinal, é ele que vai pagar a conta. Só é uma pena você perder a estreia do papai, Jovem Gordon. Desculpe, mas nosso espaço não foi feito pensando nos deficientes. Por que você tá fazendo isso? Quero provar uma coisa. Um brinde ao crime. Confesso pra vocês que a Piada Mortal, apesar da HQ ser muito pequena, ela foi, assim, uma das histórias em quadrinhos mais fortes que eu já li. Acho que fica atrás apenas de Maus até agora, porque tem muita cena de violência e muitos momentos ali que eu considero tortura psicológica. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Vocês têm algum carinho pelo personagem Batman? Sim. Eu achei que ia perguntar da Bárbara. É porque acontece, essa história, se você lê ela de forma isolada, ela é muito boa. Você vê ali um estudo psicológico, um estudo de caso. Mas quando você tem um carinho por todo esse mundo do Batman, você tem ainda um significado a mais de o que esses personagens representam. Sabe? E o Alan Moore, a gente fez um episódio de Watchmen, né? E em vez de vingança, tu vê que ele gosta de dar profundidade. E meio que a gente não concorda, às vezes, com nossos próprios heróis. Ele fez uma coisa que é a graça do Coringa, até aquele momento, é que ele era o caos em pessoa. Ninguém nunca se atreveu a fazer uma origem do Coringa. Isso é muito maneiro. Nunca tinha tido uma origem. Porque a graça do personagem é que ele podia ser qualquer um, ele é como se fosse uma força da natureza. Na verdade, ele ainda não tem uma origem. Porém, Não, é. se vai ter, se a gente vai considerar alguma, é essa. E aquela, quando eu tava pesquisando e lendo sobre, ela era uma história à parte, né? Ela não era canônica, depois que ela foi canonizada. Então, por isso que ele teve muita liberdade de escrita também. Fizeram essa merda aí. Fizeram essa merda de canonizar essa história. Porque nada a ver canonizar. Podia tranquilamente ser um Elseworld ali separado, tá ligado? Tava tudo bem. Aí quiseram porque gostaram do que poderiam fazer, né, com a Bárbara Gordon. Eu acho que canonizou porque fez muito sucesso. É, aquele lance de, putz, vou usar Elseworlds pra brincar, deu certo, eu falo que é canônico. Fizeram isso com várias outras coisas. É. Mas aí vocês estão pensando com a mente de fã. Véio. Na mente de empresário, vocês estão ligados que teve Piada Mortal, que se tornou a história mais famosa do Batman, só perdendo pro Cavaleiro das Trevas. Ou seja, você como empresário tendo todo um público que aprendeu a apreciar Batman ali, com essa história que foi super bombada, tá na cabeça do mundo, todo mundo sabe, você não ia canonizar, você não ia ficar tentado a canonizar. Cavaleiro das Trevas não é canônico. É porque Cavaleiro das Trevas não dava pra ser canônico, porque o Batman mata. E é muito no futuro também. É, não dava. Tinha um Superman velho e tudo mais. E eu acho que pra gente que é mulher, essa parte da Bárbara bate de uma forma diferente, né? Porque por mais que tem pessoas que acham que ela foi violentada sexualmente, tem pessoas que acham que não. Eu nunca visualizei, sinceramente. Eu já li essa história N vezes na minha vida. Eu nunca tinha parado pra pensar que ela tinha sido... Sério? Sério. Nossa. Pra mim a experiência foi diferente. Pra mim, eu sempre interpretei como se ela tivesse sido abusada. Na animação de Piada Mortal, essa parte é muito mais leve. Nossa, sim. Sim. Ali, que ela foi violada, tu nem passa pela sua cabeça. Claro que passa, Marcelo. Não passa. Claro que não passa Não porque passa. tu é homem. Claro que passa. Arranca a roupa dela. O pai dela vê um monte de foto dela. Eu É com concordo. sangue. Se você perceber tanto na HQ, que foi a última que eu tive contato recentemente, eu lembro que me marcou. E tem um quadro dela, ela tá com o bumbum pra cima e
tem sangue perto da região. Então, assim, pode ser o sangue do tiro? Pode ser, mas também pode não ser, entendeu? Por que tirar a roupa, sabe? Enfim. Não, com certeza o Coringa... Quer dizer, com certeza não. Fica a interpretação do leitor. Mas na minha interpretação, ela... Essa parte e o final é uma interpretação de cada um. Mas justamente essa parte, eu acho que pra nós, mulheres, é muito difícil de ler. São 2 HQs que eu demorei muito pra ler. Foi essa e Maus. Porque por mais que sejam HQs e que a linguagem é acessível, mas o tema e os quadros, né, os desenhos, não são palatáveis, são muito difíceis e mexem muito com a gente, né? Desestrutura a gente tem que se reorganizar aí pra conseguir seguir com a leitura. Não sei se vocês tiveram acesso ao encadernado, né, da Panini aqui, da Piada Mortal. Vocês leram os conteúdos extras? Sim. Um dia eu já li. Eu não lembro dos conteúdos extras não, cara. Eu li e assim, eu achei babaca quando eu li, porque é o Brian Boland. Ele pegou e coloriu de novo, né? Porque antes não tinha sido ele que havia colorido. E aí, como foi relançar, ele pediu pra colorir, porque ele não gostou do trabalho feito pelo colega anterior. Gente, que babaca. Ué, isso não é babaca não, gente. Isso é super normal. Eu achei. Poxa, o cara teve todo o trabalho de colorir quadro a quadro, não sei o que, e mudou. Lá fala, né, que isso gerou polêmica, enfim. Mas aí depois eu fui ver um vídeo que compara os trabalhos e realmente a maneira como ele tinha idealizado era esteticamente bem melhor e mais coerente pro trabalho, pro tom que tem a Piada Mortal, que é um tom mais sóbrio, uma coisa assim. E a outra pessoa que coloriu, tava uns tons, sabe, mais cheguei, mais tem muita coisa neon misturada. E eu acho que isso atrapalha um pouco a experiência da leitura. Tanto é que, quando é lembrança, ele deixou tudo preto e branco. E na outra eram uns coloridos, assim, muito berrantes. Então, quando eu li, eu achei isso. Mas depois eu fui ver e tal. E aí eu entendi que ele havia imaginado muito melhor. Eu queria falar outra parada sobre como é que o Alan Moore é um gênio. Porque se você for pegar antes de A Piada Mortal... Porque assim, o Alan Moore, sempre quando ele vai mexer com alguma coisa da cultura pop, ele sempre pensa numa parada revolucionária que você para pra pensar e falar, como ninguém nunca pensou nisso antes? Então, pô, quando ele trabalhou com o Superman e fez para o Homem que Tem Tudo, que tipo, caraca, como você fazer uma história pro Superman? Superman é o cara que é o cara mais poderoso de todos. O que ele mais quer na vida? O que ele mais deseja? E aí você vê tudo que ele quer e o que ele não tem. Tipo, uma história simples, não tem porrada, não tem nada. É a história, tipo, mais linda do Superman que você pode ler na sua vida. Uma das melhores. O cara pensou nisso. O cara vai em Watchmen, tipo, pensa como... Hoje é modinha. Todo o conceito de Watchmen, de heróis modificados, né? Conceitos distópicos, moral duvidosa, dúbia, questionável. Mas, pô, ele pensou nisso, tá ligado? E existe o Coringa antes de A Piada Mortal e o Coringa pós A Piada Mortal. E aí, a galera paga pau pra Nolan e tal. Tem seus devidos créditos lá no Cavaleiro das Trevas. Mas, cara, o conceito do Coringa do Cavaleiro das Trevas tá aqui, pô. Saiu daqui. O Nolan parece que pegou isso aqui e falou, vou fazer isso daqui. Só que sombrio e realista. Não, ele pegou 2 histórias maravilhosas do Batman e se inspirou. Nas minhas pesquisas e tal, eu vi que antes o Alan Moore que trouxe, que hoje é moda, mas é a complexidade do vilão. Porque antes era algo assim, bobo, né? Até vi a citação de que o Coringa, por exemplo, ele queria transformar os peixes em peixes que ficam rindo e tal. É um perigo, mas de fato, né, não é nada. A gente vê isso em todas as obras do Alan Moore, né? Todos os personagens, ele consegue traçar perfis, né, psicológicos muito, muito bem traçados, que você acaba tendo uma conexão ali, tanto com o vilão, tanto com o herói, sabe? Você fica presa ali na narrativa dele. Eu acho que a maior contribuição que o Alan Moore fez pro Coringa é dar pra ele uma tese. O Coringa acredita que a única diferença dele para uma pessoa normal é que ele teve um evento que causou o surto dele. E que o resto das pessoas só ainda não tiveram esse dia ruim. Tanto que eu acho genial que, se vocês forem pegar ali o Cavaleiro das Trevas do Nolan e comparar, o Coringa tem a mesma tese. Só que na Piada Mortal, ele vai dar essa tese e vai torturar psiquicamente o Gordon, fazendo ele ver a filha violada, a filha machucada, passar por aquela experiência. E no Cavaleiro das Trevas, ele faz isso com Harvey Dent. Ele pega o Harvey, mata a mulher, aponta que a culpa da morte da mulher foi dos policiais e dá o poder pra ele poder se vingar dos culpados disso. E é a mesma coisa, assim como o Gordon era o símbolo de justiça de Gotham, né, um dos poucos policiais não corruptos de Gotham, o Harvey também era o símbolo da justiça. Ele fala, todos são corruptíveis, até o melhor exemplo de virtude ele conseguiria deturpar.
O Nolan, ele se inspirou em Piada Mortal e o Grande Dia das Bruxas. Mas a tese do Coringa, eu acho que é a maior contribuição que o Alan Moore fez pra esse personagem. E é muito louco, porque vocês veem a história, foi feito de improviso, tá ligado? Sim. Não tava no script, era só pra ocupar a página. E o cara reinventou o personagem, sabe? É igual com o Superman também. Exatamente. É uma coisa. Mas tem uma parada que eu gosto dessa história, que ela é uma das poucas histórias em quadrinhos que ela é ridiculamente curta. Tanto que, por exemplo, o encadernado da Panini, eles tiveram que enfiar uma porrada de coisa extra pra tentar valer a pena. Pra continuar a ser fino. Então, continua ridiculamente fino pra valer a pena ter isso no encadernado de capa dura. A mesma coisa, por exemplo, com a animação, que eles tiveram que fazer um prefácio da Bárbara pra, tipo, preencher tempo de tela pra justificar produzir só o material original. Então eles tiveram que enfiar mais coisa pra valer a pena, porque era uma história que valia a pena ser contada. Mesmo com todos os adereços que eles tiveram que colocar pra dar o tempo pra justificar essa produção, é raro, pelo menos na minha cabeça, eu não consigo lembrar em nenhuma outra obra que, tipo, tem suas, sei lá, 30 páginas, que mudou tudo isso em todas as mídias em que ela tenta ser adaptada, ela sofre dessas limitações. Putz, a história é muito boa. É muito boa. Só que é curta demais pra valer a pena fazer uma grande produção disso, sabe? Cara, isso aí faz todo sentido mesmo. E eu acho bem curioso, porque até hoje eu quero descobrir, mas eu não tive coragem de comprar. Porque essa aqui é a edição especial de luxo, né, que a gente tem, que é fininha. Porém, tem uma versão deluxe que eu já vi, que é grossa, tipo o Reino da Manhã. Eu fico me questionando, o que tem nessa desgraça? É bizarro. Eu lembro de ter visto uma edição, eu não cheguei a ver naipe Reino da Manhã, mas eu tinha visto que, tipo, era um box do Coringa que vinha a Pedra Mortal e vinha mais uma outra história. Eu não lembro se era Arkham ou alguma coisa assim. Deve vir aquela Coringa Do Azarello. do Azarello. Tem uma parada maneira que tem nos extras, né, dessa edição, que é um comentário desenhista, que ele fala, teve algumas partes que ele teve que desenhar no ódio, porque ele não queria desenhar. Ele achou muita crueldade que o Alan Moore fez com a Bárbara, ele não queria desenhar aquilo, e ele também achou um absurdo o Alan Moore se propor a contar uma origem do Coringa. Eu falo, caraca, o desenhista tá tendo um pensamento de fã, né? Nossa, eu não quero que isso aconteça com o meu personagem, tá ligado? E o pior é que, por exemplo, eu entendo isso, o Vinícius entendo, o Bruno entendo, seria uma merda. A gente acharia uma merda hoje, se a gente descobre, fulano vai fazer a origem do Coringa. Aí fala, nossa, que merda, nem toca nisso. Hoje eu falo, o Alan Moore pode. Tá ligado? O problema é porque hoje em dia não tem Alan Moore. Cara, é impressionante, né? Tudo que o Alan Moore faz é incrível. Como que pode? Tudo que eu li desse homem é maravilhoso. É o Midas dos quadrinhos. Pôs a mão, ficou bom. Pois é. Ele é o contrário do Rob Liefeld, né? Exato. É tipo isso do Rob Liefeld. Eu falei isso no episódio do Superman, eu falei isso no episódio Watchmen, que, cara, que ódio me dá da indústria de quadrinhos de ter perdido o Alan Moore, cara. Perdido no caso dele escrevendo dos personagens mainstream. Porque, mano, imagina o que o Alan Moore faria com o Homem-Aranha, mano. Nossa, eu fico imaginando uma história do Homem-Aranha Caraca. do Alan Moore, meu Ia ser Deus. sensacional. Meu Deus do céu, é difícil até de imaginar. Cara, se o cara conseguia humanizar a trindade da DC, eu fico imaginando o que eles fariam com os heróis da Marvel, velho. Ele poderia pegar um personagem que ninguém liga, que todo mundo caga, e aí, na mão do Alan Moore, esse personagem vai pro panteão, assim, no instalar de Deus. Deve ser tipo o Homem-Animal do Grant Morrison. Exato. Você realmente achou que me mataria? Eu caminhei pela superfície do sol. Eu testemunhei eventos tão mínimos e rápidos que mal pode-se dizer que ocorreram. Mas você, Adrian, você é só um homem. O homem mais inteligente do mundo não representa ameaça maior para mim do que o cupim mais inteligente, Adrian. Falar sobre o Piada Mortal é falar sobre Alan Moore, não tem como. É, mas assim, eu acho engraçado que, se você for pensar, as obras dele que foram comercializadas pela DC são as que têm maior sucesso. Muito do sucesso do Alan Moore se dá a ter saído na DC e a DC ter essa política de republicação, que faz ele ter ódio da DC. Mas, tipo assim, se tu parar, as pessoas não lembram tanto do Alan Moore por A Liga Extraordinária ou por Do Inferno. Embora todo mundo diga que é de qualidade inquestionável. Não, é excelente, pô. Não tô dizendo que é melhor ou pior. Não tô falando nada disso. É porque eu tenho que terminar A Liga Extraordinária, tem que ler o segundo volume.
Mas, cara, meio engraçado isso, porque meio que a indústria que ele odeia é que fez o nome dele ser conhecido. Ele vive um baita dilema eterno, tá ligado? Isso é verdade. Eu citando um exemplo dele fazer um herói Z ir pro Panteão, é o caso do Monstro do Pântano, pô. O Monstro do Pântano tá no Injustice, tá ligado? Se o Monstro do Pântano tá no Injustice, foi porque o Alan Moore fez uma história muito épica dele lá atrás. Não. E, tipo assim, acho que o segredo do Moore, acho que é aquela parada de... Eu não tô lembrando qual filme. Mas, basicamente, ele entendeu a piada, entendeu? Isso é de Watchmen, pô. É de Watchmen, é de Watchmen. Caraca, o cara escreveu isso que você falou. Ele mesmo escreveu. Falou, mas essa é a parada. Ele fez uma analogia consigo mesmo. Porque ele entendeu a piada. Porque toda vez que ele vai escrever, é porque ele entende o personagem que tá escrevendo. Eu concordo, mas eu também discordo. Porque ele não só entende, porque ele vai além. Essa característica, por exemplo, do Coringa, que ele deu uma tese, isso era novo, não existia no personagem. Foi ele que inventou. Sim. Tá ligado? E aí, o quanto, por exemplo, o Superman pré-crise era esse Superman que o sonho dele sempre foi ter uma família no campo e não precisar ser o Superman? Essa característica do Superman, que a gente vê em Para o Homem que Já Tem Tudo, de que o sonho dele de verdade era não precisar ser o Superman e ter uma vida normal no campo com a sua família. Foi ele que trouxe. O que eu quero dizer é que ele entende o personagem, que ele entende tão bem que ele consegue desenvolver esse contexto. Porque ele não faz um negócio tipo de outros roteiristas, sei lá, vamos lá ver um Brian Michael Bendis, tá ligado? Lá vai falar mal do meu Bendis. Lá vai. Eu sabia, falei de propósito. Aí chega o Bendis e ele fala, eu entendo esse cara. Eu vou fazer uma história porque eu entendo ele. Aí ele vai lá e faz o Superman do Bendis, tá ligado? Aquela merda. Ele não entendeu o Superman. Ele, na verdade, fez a coisa mais preguiçosa possível com o Superman. Outra coisa, digo mais, X-Men. Eu gosto da fase do X-Men, eu gosto da Batalha do Átomo, não gosto dessas coisas. Mas ele foi pelo caminho mais pobre e miserento, porque ele consegue levar a galera com uma escrita legalzinha e tal. Mas, mano, se você for reparar, das 3 fases lá que começou na Nova Marvel, é a mais pobre narrativamente. Só que quando a gente era novo e adolescente e moleque, a gente achava que, pô, X-Men tava muito da hora. Mas eu aposto que se você for ler hoje, com todo o seu panorama geral, com a sua experiência melhor, você vai ver que é um roteiro muito preguiçoso. Eu acho que não. E olha que eu li A Tua Vingadores recentemente. Eu acho que não. Acho que você tá pegando um pouco pesado com o nosso mano Bendis. Tô pegando pesado com o Bendis, cara. Pô, porque, cara, de novo, você vai dizer pra mim que o Bendis não entendeu o Demolidor? Não falei que ele não entendeu nada. Ele entendeu algo. O Bendis entendeu tão bem o Homem-Aranha que ele criou o Miles Morales, velho. O Homem-Aranha é totalmente diferente, mas a essência do Homem-Aranha tá toda ali. Você pegar um cara que entende essência de personagem não é fácil. Não, mas a parada é que o Moore entende todo mundo. É isso que eu quero dizer. Tá, é porque, de novo, né? Nem todo mundo é Alan Moore. Assim como nem todo mundo se propõe a dar uma tese nova com o personagem, a fazer uma origem do Coringa, tá ligado? Não é todo mundo que bate no peito e falou, eu vou fazer. Um outro caso também que a gente tem que lembrar é quando teve a série de Watchmen. Que o criador da série, cara, ele tentou ligar, fez declaração pública pedindo pro Alan Moore ver a série, pra dar uma chance e tal. O Alan Moore nunca ignorou, só balhou, velho. Tá certo o Alan Moore, pô. Pra ver aquela série inteira pra chegar naquele final merda? Tá bom. Pô, a série é mó bacana, cara. Não, eu gosto da série de Watchmen, eu gosto. Mas eu acho o final uma merda. Eu não sei, eu acho que o Alan Moore, ele não se prende tanto. Quando ele faz uma história que tem continuação, ele não se prende tanto. Então, quando você vê a série de Watchmen, você vê que é um fã de Watchmen. Porque ele tá referenciando a série original, ele não evoluiu com a história. Nossa! Eu acho que se Alan Moore fizesse o Watchmen 2, não ia ter o Dr. Manhattan, tá ligado? Ele ia fazer outra parada genial. Esquece o Dr. Manhattan, já usei o Dr. Manhattan. Não ficar trazendo isso e trazendo o conceito de novo. Pô, seu comentário foi até pertinente. Talvez, é bem possível. Eu tenho essa curiosidade, sabe? O que ele pensaria a respeito e tal. É porque gêneros dificilmente se repetem. Você pode ver isso pelo cinema, por exemplo. Se um cara é um diretor de gênero, mano, muito difícil o cara fazer um filme que seja continuação. Se ele for pra outra parada, você pode ver Kill Bill, volume 1 e volume 2. São 2 filmes totalmente diferentes, tá ligado? Então, outra parada, outra linguagem, outro funcionamento, é outra coisa. Então, tipo, certeza que uma continuação de Watchmen não teria que ser igual a série de Watchmen. Assim, tá, o cara se propôs a fazer uma continuação de Watchmen, mas mesmo que o Alan Moore, sei lá, tivesse aprovado, você acha que se tivesse, sei lá, a dica do Alan Moore falando, faz isso, faz aquilo, vamos fazer um exercício aqui de imaginação, no multiverso de Alan Moore fez isso, o que tu acha que mudaria? Eu acho que ainda não seria igual ele, porque o que eu gosto da escrita do Alan Moore é que ele sabe fazer nuances, ele consegue fazer detalhes. Então, ele, geralmente é como você identifica os gênios de arte, realmente, né? Tipo, o cara não só faz a arte, ele pensa em detalhes daquilo, que você passa anos e depois você olha e fala, caraca, eu nunca tinha percebido isso. Mas o cara pensou nisso quando
ele escreveu. Então, tipo, o Alan Moore tem muito disso. Então, mesmo que ele tivesse supervisionando e falando faz isso, faz aquilo, o cara nunca ia fazer essas nuances da história, na escrita. Eu acho que ele conseguiu desenvolver bem um personagem, que foi o Ozymandias. Tanto que eu lembro do arco dele lá naquele mundo doido até hoje. Mas você gostou do Ozymandias da série? Eu não gostei do desfecho, mas ele propôs ali o Ozymandias que, por exemplo, que ele salvou o mundo, mas ele tem o desgosto de que não ter o reconhecimento de que salvou o mundo, tá ligado? Eu acho isso uma merda. É porque o Ozymandias não queria isso. Isso quebra o Ozymandias. Eu concordo com vocês. O Ozymandias nunca faria isso. Não tem nada a ver com o personagem. Mas a ideia é boa, pelo que é o Ozymandias. É, de fato. Poderia ter funcionado com qualquer outro personagem, mas com o personagem que o Alan Moore construiu, o Ozymandias não funciona. Então, pra mim, é uma merda. Outro ponto também que foi complicado pra mim é o Dr. Manhattan decidir viver como um homem normal. Aquilo foi um lixo. Inacreditável. Aquilo tava vindo e eu não tava querendo acreditar que aquilo tava vindo. E quando aparece, é cringe. Não é só tosco, é cringe. Tu vai falar, tipo, não, mano, que tosco. Olha a cabeça desse maluco como o Dr. Manhattan, que tosco. Que isso, cara? Mas é a cabeça do ator mesmo. Eu sei. Não nasceu pra ser o Manhattan. Caraca, o que ele pode fazer? Ele não nasceu pra ser o Manhattan, mano. Caraca. Mas fica claro aqui que o episódio do Dr. Manhattan é muito bom. Eu gosto da série de Watchmen, tá? Não tô falando que eu não gosto. Mas eu vejo muitos maneirismos, muitas imitaçõezinhas, tentando ter sacadinhas pra parecer que é uma história do Alan Moore, entendeu? Cara, é uma série com qualidade HBO. Exato. Ela se sustenta por isso. Por isso que ela não é tão horrível. Mesmo porca, não é uma Netflix. Se fosse da CW, a história seria completamente diferente. Imagina o Dr. Manhattan da CW, mano. Nossa, mano. Ia ser Caraca. tipo o Electro do Homem-Aranha do Andrew Garfield, tá ligado? Bruno, V de Vingança ou Watchmen? Watchmen. E aí você, Ivy? Também. Pô, eu queria que tivesse alguém que pensasse diferente. V de Vingança. Que aparece. O Watchmen, ele tem até mais tempo de desenvolvimento pelo tamanho da história. Então, são várias camadas ali de complexidade que o Alan Moore conseguiu desenvolver porque ele teve mais tempo. Diferente de V de Vingança, que é uma história mais curta, ou da própria Piada Mortal. Colocar uma piada mortal no bolo é até triste, assim, né? Porque, É tipo, cruel, né? É tempo de maldade. história, 30 páginas. Mas você vê, 45 páginas de algo tão profundo que foi escrito em 1980 e pouco, que até hoje influencia na cultura pop, tanto em filmes quanto em histórias de HQs. Você vê o tanto que ele é brabo. Vocês curtem o filme V de Vingança? Cara, eu revi ele recentemente. Eu também. Não gostei. Não gostei. Eu sou o Gostei. contrário, cara. Eu asmei. Tu asmou? Eu asmei. Eu não gosto das mudanças, eu não me conecto com a Ivy como eu me conecto com a Ivy dos quadrinhos. Por mais que a Natalie Portman e tal, eu não curto as cenas de ação. Acho que as irmãs Wachowski ali na produção quis dar de Matrix ali, não sei porquê. Me tira do filme, Deu tá ligado? certo. Não curto. E eu acho que no final eu não gosto de algumas escolhas que eles tiveram durante o filme. Como também o filme meio que passar mais recente, tá ligado? Tipo, atualmente ou num futuro e não num passado de 1984. Eu juro pra vocês que eu nunca entendi essa mudança. Não é mais fácil fazer um passado do que fazer um futuro? Não. É mais fácil fazer um futuro? É. Sério? Por quê? Porque futuro você geralmente vai fazer com CGI. Passado você tem que fazer recriação. E recriação é muito caro. Então, filmes de época, geralmente a galera traz. Tipo, um livro se passa de época. Geralmente, quando alguém vai fazer uma novelização, vai trazer esse filme pra live action. Geralmente eles botam pra um tempo mais atual, porque é mais barato. Porque você não vai ter que pagar carros daquela época, fazer cidades daquela época. É. A menos que você faça full CGI também, mas aí fica meio merda. E se você for investir uma grana nisso, é o famigerado filme pra Oscar, né? Tipo, aquela galera que vai pôr uma baita de uma grana, o bagulho Exato. ficar super fidedigno pra, tipo, beleza, isso aqui a gente vai tancar um Oscar pra valer a pena todo Sim. o desgaste que é. Sim. reproduzir. Filmes de época são caríssimos, cara. Filmes de época são extremamente Até difíceis. questão de parceria pra publi é difícil de fazer porque é datado, né? E aí É. boa parte das coisas não existe. Como que tu vai fazer publi? Aí você já perde o dinheiro de publi que poderia estar sendo usado ali pra E produzir. tem o aquela filme. parada do Vale da Estranheza. Então, tipo assim, ver algo do passado em CGI é mais fácil de você reconhecer e achar estranho do que algo que não existe, um futuro, que você vê em CGI. Tipo, não existe, tá ligado? Então não cai no Vale da Estranheza. Até pensando da maneira mais simples, tipo, dependendo da linha futurista que eles vão seguir, é muito mais fácil você meter um migué minimalista, então tu precisa investir menos esforços no próprio CGI.
beleza. Mas se tratando especificamente da inspiração em 1964, isso não é uma má ideia. Eu achei que foi uma liberdade ok de adaptação. Mas então, aí, beleza. Aí são pontinhos que eu reclamo. Eu não gosto disso, eu não gosto do que fazem com a Ivy, como mexe na personagem dela, pra ela ser filha de uma galera que já era meio que terrorista, né? Já rebelde, né? Sim, deram uma de Zuzu Angel pra ela. Mano, isso não é legal. É igual, por que eu gosto dos Últimos Jedi? Porque qualquer criança que nasce, que tá lá mexendo no cocô de bicho de Cantobite, pode ser um Jedi um dia, tá ligado? Isso é legal do V de Vingança, porque o V, ele viu na Eve a pessoa que poderia ver o mundo como ele realmente é, o quão belo ele pode ser e como ele deveria ser. Ele viu numa pessoa, numa prostituta qualquer, numa adolescente prostituta ali, tipo, a escória da sociedade, tá ligado? Então eu acho muito mais poético e pra mim isso quebra muito o charme da história, tá ligado? Eu fico pensando, óbvio que vão tocar nessa história alguma vez, né? Mais uma vez. Vocês acham que seria melhor série ou filme? Depende bastante do que você precisa desenvolver, né? Vamos supor que fosse fazer uma história fidedigna. Vai ser ipsilitris. Ah, o worst case faz uma Epic Kenobi, tá ligado? Tipo, minissérie de 4 partes, beijo me liga, que aí você meio que mescla o melhor dos dois mundos. Já fica claro que você não precisa necessariamente ter um gancho pro próximo, e você gasta não tanto quanto um filme, mas não tão pouco quanto uma série. Sou favorável. Verdade. Posso saber o que quis dizer na televisão? Sim, Falou sério? cada palavra. Acha mesmo que explodir o parlamento vai fazer desse país um lugar melhor? Não há certezas, só oportunidades. Mas pode ter certeza de que se alguém aparecer, o Creed vai botar num saco preto. O povo não deve ter medo de seu governo. O governo deve ter medo de seu povo. E você vai reverter a situação explodindo um prédio? O prédio é um símbolo, assim como o ato de destruí-lo. O povo dá poder aos símbolos. Sozinho, um símbolo não tem significado, mas com bastante gente, explodir um prédio pode mudar o mundo. O que vocês pensam sobre a crítica do Alan Moore à indústria dos quadrinhos? É porque, assim, uma coisa que a gente não pode tirar do cara é que ele é coerente. O maluco é muito coerente com a posição que ele decidiu tomar contra a indústria. Pô, fica aqui a recomendação aqui, se você está ouvindo esse episódio, no canal do YouTube, a galera do Pipoque Nanquim conseguiu o autógrafo do Alan Moore, bateram na portinha dele, ele pensou, testemunho de Jeová? Não, é um fã de quadrinhos querendo autógrafo. E o cara se recusou a assinar o nome dele em produções envolvendo super-heróis, na DC Comics. Se falar que eles foram meio abusados, né? Vai na casa do Alan Moore e você ousa falar de Watchmen. Se eu vou na casa do Alan Moore, mano, eu não toco no assunto Watchmen em lugar nenhum, pô. Eu ia falar de Liga Extraordinária. Só fala de Liga Extraordinária e do Inferno. E ele foi super gentil e deu o livro dele, né? Que não era publicado pela DC, tá autografado. Eu acho que também fica a recomendação aí do episódio do Superman, que a gente fala um pouco sobre essa galera, principalmente do início, né, dos quadrinhos dos super-heróis, ali da Era de Ouro dos quadrinhos, e ali os criadores do Superman, os criadores de como é que a DC explorava a galera, como a indústria era, né? Então, basicamente, a galera assinava contratos absurdos, não tinha reconhecimento pelo que criou e era esquecido. Então, você tem casos de vários criadores de personagens ultra famosos que geram bilhões que morreram na Rua da Amargura, totalmente esquecidos. No caso de Watchmen, é um exemplo, que ele queria os direitos dos personagens. Sim, e aí que dá a maior raiva da DC, cara, dá muita raiva da DC, mas eu entendo a DC comercialmente, né? Porque existiam no contrato, quando o Alan Moore assinou lá no início, de que os personagens seriam dele depois de 5 anos, caso não fosse republicado. Porém, a DC republica essa merda de 2 em 2 anos até hoje. Então ele nunca vai ter o Watchmen, pô, simplesmente. Aí ele interpretou isso como uma sacanagem. Isso é uma sacanagem? Então, é aquele negócio, né? A gente vai ficar falando de contrato. Contrato não é sacanagem, mas aí você tá vendo de uma forma muito preto no branco, né? O mundo não é assim. Não, sim. E tipo assim, é óbvio que a DC só teve essa intenção porque o Watchmen foi um sucesso extraordinário, tá ligado? Porque quando o contrato é feito, toma 5 anos, dane-se. Toma aí, tu fez a história, fica pra tu depois de 5 anos. Só que a história foi um sucesso. Opa, então vai ser meu, tá ligado? É essa que é a sacanagem. Porque quando ele fez a história, ele pensou, pô, legal, tô fazendo pra mim também. Inclusive, o próprio Stan Lee falou que um dos arrependimentos dele é que ele não fez personagens dele, tá ligado? Ele só fez personagens pra Marvel, ele não fez personagens dele, uma coisa que ele poderia ganhar royalties por isso pro resto da vida. Não fez nada.
Calma, esse episódio já está engatilhado para o futuro, tá? Você aqui que está nos ouvindo, meu querido ouvinte, por favor, fique sabendo que no futuro vai ter um episódio que quando a gente falou sobre Jack Kirby e a gente vai entender esse comentário do Vinícius, caso você não saiba. Vai sentar o pau no Stan Lee. Pô, eu vou ser o único aqui falando que é isso, gente. O cara foi importante. Cara, o Stan Lee é o cara que eu, depois que eu fui conhecer essas paradas, me decepcionou, porque eu era o cara que era fã do Stan Lee, mas hoje... Não, eu ainda sou. Ele é só um cara da indústria. Pra mim, ele é tão importante pra indústria quanto, sei lá, o Geoff Jones. Caraca, nossa! Nossa, calma lá. Vinícius, que é isso? Polêmico? Posso ter sido polêmico. É muito polêmico. Muito polêmico. Hoje eu penso, na minha opinião, tá? Foi uma péssima jogada da DC não ter deixado os personagens de Watchmen ficarem com o Alan Moore. Provavelmente, o Alan Moore teria feito uns 6 Watchmen depois daquele, tá ligado? Com outros personagens, com outras histórias, eu acho. Não o Watchmen, tipo assim, o sucesso de Watchmen, mas teria feito histórias que viraram clássicos. A gente começou falando sobre Piada Mortal, sobre o Monstro do Pântano. É, realmente, talvez, porque Liga Extraordinária tem volume 1, volume 2, tem o Século Atual. E outra coisa, o que a gente ganhou? Vamos ser sincerões aqui. O que a gente ganhou com o fato de os personagens de Watchmen estarem com a DC? A gente ganhou filme de Watchmen, Doomsday Clock e a série de Watchmen. A gente viveria sem essas coisas? Tranquilamente. Viveria tranquilamente, então. Super. E tem o depois de Watchmen, né? Mas eu gosto do filme de Watchmen. Eu também. Mas a gente viveria sem. Outra parada que a gente não pensa é que, tipo assim, o tempo perfeito pra sair um filme de Watchmen era agora. Não era quando esse filme saiu. E tinha que sair na mesma época que o status quo da sociedade com os super-heróis, que você quer dizer, né? Exatamente. Ele devia sair pós-Vingadores Ultimato, pós-Liga da Justiça, né? Exato. Porque ele é a redefinição do que é o super-herói. E, tipo assim, saindo os quadros naquela época, poxa, mudou tudo, né? Sim. E ter um filme desse hoje... E detalhe, o Watchmen é uma crítica muito forte à sociedade, né? Como as pessoas criam seus ídolos e como pessoas no mundo real não são símbolos de virtude. E aí, cara, o que a gente tem hoje ressignificando o que é o super-herói é The Boys. Mas não, nem arranha a complexidade Não, porque o intuito é completamente diferente. Tipo, por mais que seja criticar, tem um tom muito mais sarcástico. Tem o intuito de sátira. O Watchmen não, ele é sério, ele é crítico. Além da história ser interessante, tá ligado? A crítica ali faz sentido num mundo cercado de super-heróis. E a gente não vai ter isso. Ninguém vai arriscar fazer isso agora. O Watchmen seria algo que dá pra você escrever uma monografia sobre, refletindo sobre aquilo ali. Não duvido que tenham algumas. Deve ter. A tese de mestrado deve ter tudo. Eu acho que a indústria ser tão mercenária quanto ela foi, perdemos demais. Que a DC queria royalties de Watchmen. Sei lá, esse lance do quanto a gente perdeu por conta da indústria sendo a indústria, eu fico meio dividido, porque por um lado, de fato, essa galera não produziu tanto, mas eu não sei se, tipo, beleza, Alan Moore talvez, mas eu não acho que a gente teria os trabalhos com a qualidade que a gente teve se a indústria fosse boazinha com eles, sabe? Talvez ele poderia ter ficado acomodado, talvez parte disso veio do ódio ou do desgosto que a própria indústria causou nele. Queria ver esse What If. Então, seria um What If interessante, sabe? Tipo, sei lá, um Alan Moore super feliz, indo em todas as convenções existentes da Terra, super fanboy da DC, e saindo com o bonezinho. Tipo assim, eu não duvido, e agora forçando bastante o What If aqui, ele não pegaria, por exemplo, uma posição, tipo, que o Bendis pegou como head da DC Comics, o Jim Lee pegou por um tempo, o Geoff Jones, essa galera aí, o Alan Moore estaria ali no bolo, tá ligado? E eu não sei, por exemplo, como seria os mega eventos dos quadrinhos da DC. Eu não sei se, por exemplo, a gente teria mais um Jonathan Hickman. Tipo, a gente teria Hickman de um lado e o Alan Moore do outro, e aí cada um tentando fazer grandes coisas na editora que tá envolvido. Sei lá. Acho que... Esse What If eu queria. Eu queria morar nesse What If aí, hein? Se liga nessa matéria aqui do Cinepop, falando sobre a aposentadoria do Alan Moore. Eu quero ver se vocês concordam aqui. O título da matéria é o seguinte: crédito ao Cinepop. Alan Moore se aposenta dos quadrinhos e diz que a indústria do entretenimento está infantil e insuportável. O mago Alan Moore está mesmo se aposentando das histórias em quadrinhos. Lembrando, história em quadrinhos, tá? O Alan Moore faz livro e tal, tem filme aí. Ele é mago. Isso porque o autor não tem lançado os projetos nos últimos anos e deve continuar assim para o resto de sua vida. Em uma entrevista concedida ao The Guardian, Moore disse que não se envolve com quadrinhos que deem continuidade em sua carreira há 5 anos. Ele falou também que tem gostado muito mais da ficção em prosa, por isso só está trabalhando nisso. Aspas para Alan Moore. Eu sempre amarei e adorarei o meio dos quadrinhos, mas a indústria e todas as coisas ligadas a ela se tornaram insuportáveis, diz Moore, criticando duramente a indústria da cultura pop. Aspas para Alan Moore. Centenas de milhares de adultos fazem fila para ver personagens e situações que foram criadas para entreter os meninos de 12 anos. E eram sempre meninos, de 50 anos atrás. Eu realmente não achava que super-heróis fossem coisas para adultos.
Acho que isso foi um mal entendido nascido do que aconteceu na década de 1980, ao que devo me atribuir uma parte considerável da culpa, embora não intencional, quando coisas como o Watchmen apareceram pela primeira vez. Eu disse por volta de 2011 que achava que teria implicações sérias e preocupantes para o futuro se milhões de adultos fizessem fila para ver filmes do Batman, porque esse tipo de infantilização, esse desejo por tempos mais simples, realidades mais simples, muitas vezes pode ser um precursor do fascismo. Aí eu achei que ele já viajou, né? Nossa. Ele viajou um pouquinho. Ele tava ali a 15, do nada 3 mil. Tipo, Desenvolvam, por favor. eu concordo bastante até certo ponto, porque assim, eu acho que hoje em dia, especialmente por conta dos filmes e etc, tipo, tem uma galera que simplesmente perdeu a mão, sabe? Se eu não me engano, acho que é o Grant Morrison que tem uma fala que, tipo, eu comecei a receber carta da galera questionando quem enchia os pneus do Batmóvel. Cacete, ninguém enche os pneus do Batmóvel. Inferno. Há uma história pra você ficar de boa e não é pra você ficar pensando em literalmente todos os mínimos detalhes. E eu acho que tem histórias, acho que, tipo, o quadrinho, pelo quadrinho você vai ter desde, sei lá, da Turma da Mônica até uma história densa como é o Watchmen. O problema é o cara que só lê Turma da Mônica e acha que, não que ler Turma da Mônica adulto seja um problema, tá? Mas, tipo, ele esperar que toda a vida e etc não evolua, não se desenvolva, não amadureça em termos de problemas, etc, serem resolvidos. Isso é um problema que a gente enfrenta bastante, porque, por exemplo, você pega o nerdola, chatão, aquele que não sai de casa e não sabe o que é aquele negócio chamado luz do sol, o cara, se ele vê a Mulher Maravilha diferente do que o Frank Cho desenhou, pra ele tá errado. Então, assim, tem uma galera que simplesmente é babaca e não tem noção das coisas e da vida adulta. Essa galera, de fato, é problemática. Mas eu acho que, tipo, os quadrinhos enquanto forma de entretenimento, forma de passar mensagens de uma maneira diferente e às vezes até mais lúdica, ela é muito importante e, tipo, tem histórias pra crianças e tem história para adultos. Mas, via de regra, é aquela máxima, né? Os extremos sempre são um problema. Eu concordo com o que o Bruno falou. E eu acho que, assim, os quadrinhos sofrem muito preconceito no universo literário pelo fato de ser quadrinhos, né? E das pessoas acharem que não tem complexidade. Mas, por exemplo, os quadrinhos do Alan Moore provam o contrário, que são histórias muito complexas. Mouse é uma história muito densa. Eu acredito que existem quadrinhos que são feitos para pessoas que têm uma maturidade maior. Por exemplo, eu não acho que seria adequado uma criança ler o Watchmen, ler A Piada Mortal. Acho que não são conteúdos que são adequados para a idade. Mas também eu acho muito chato aquele, igual o Bruno falou, é só de um jeito e ponto, que não permite diálogo. Por exemplo, todo mundo que ouve aí sabe que eu não sou do universo dos quadrinhos, né? Eu gosto mais de livros, eu tenho mais contato com livros, mas eu tô sendo apresentada, tem histórias que eu gosto muito, tem histórias que eu não gosto, e tá tudo bem, gente, sabe? Não é porque a gente é adulto que a gente tem que só a partir de agora ler Machado de Assis, né? A gente precisa de uma coisa mais leve pra distrair a cabeça, ou às vezes nem é tão leve assim. Piada Mortal, teve a parte lá da Bárbara que eu precisei de uns 2 dias pra conseguir pegar o quadrinho de novo pra ler. Então, eu acho que tem muita amargura também por parte do Alan pelo que ele sofreu com a indústria. Então, acaba que fica chateado e talvez por isso ele tenha essa opinião. Antes da gente encerrar aqui um comentário sobre o comentário do Alan Moore, eu achei legal que ele não se exime da culpa daquilo que ele próprio fala. Tipo assim, pô, isso que eu tô reclamando aqui, eu sou dos responsáveis, né? Tipo, é verdade. Enquanto eu tava lendo, eu tava pensando, pô, mano, você foi um dos precursores nisso, pô. Uma das coisas que a gente falou nesse episódio foi que ele que fez o Coringa ser o Coringa que a gente conhece hoje, né? É verdade. Não, detalhe, o Batman do Alan Moore supostamente matou o Coringa, fica em dúvida. Sim. Mas o Alan Moore tem uma tese aqui que é interessante, sim, que é o seguinte: ele acredita que essa ânsia por super-heróis resulta numa infantilização, num emburrecimento massivo de parte da população. Mas é o que o Bruno falou. Não, então, sendo este o fato, aqui ó, um desejo por tempos mais simples, realidade mais simples, pode ser um precursor do fascismo. Como eu interpretei isso aqui? Aí vocês podem dizer se eu tô viajando na maionese. É o quê? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Se você tem pessoas mais burras, mais infantilizadas, elas vão ficar mais suscetíveis a soluções fáceis de mundo. Essas soluções fáceis de mundo normalmente resultam em governos totalitários. Eu acho que essa é a soma que ele fez. Eu sei, acho que todo mundo entendeu isso. Só acho que tem uma ponte bem grande. Eu não acho que é os quadrinhos que vai emburrecer a população. Exatamente, é exatamente essa ideia. Mas, tipo assim, eu concordo com o problema que ele apresenta. Eu concordo também que, e de certa forma, também gera, sim, uma infantilização e emburrecimento da população. E eu
concordo que uma população mais burra pode resultar em merda no futuro. Mas eu não acredito que os quadrinhos sejam responsáveis. Até porque a indústria é formada por muitos mais fatores do que só os super-heróis, tá ligado? Por exemplo, o próprio autoplay, a geração que nós somos hoje de TikTok, Reels, etc. Isso vai gerar toda uma massa um pouquinho mais emburrecida. Já gera. Já gera. Vocês acham que não vão ter essa galera acreditando em papo muito torto no futuro, tá ligado? Já tá acreditando. Eu sei, cara, mas eu tô ativo assim, eu tô tentando jogar um pouquinho mais pra frente. É porque a gente... já rola. É. Essa semana eu vi que buraco negro é um termo racista. Nossa. Eu vi isso. Tem, tipo, 15 mim. E eu, pelo amor de Deus. Isso foi muito zoado, velho. Onde reseta? Nossa, eu quero parir uma jaguatirica albina. Deve doer menos pelas certas isso coisas. Foi muito zoado, mano. Pra mim, isso são coisas assim que acabam estragando bagulhos sérios da causa. Esse tipo de papo aí, errado. Não, e tipo assim, pô, é de um lado o buraco negro racista, do outro lado tinha a galera saudação pro pneu. Tipo assim, estamos ficando cercados de maluco. Essa que é a verdade. De todos os lados. Tentando manter a sanidade. E aí é muito Coringa pra pouco Batman, velho. Não tem Batman aqui. Os livros que estão sempre altas são livros enlatados. E que a galera vai ler e é isso e pronto. E não tem reflexão. Crepúsculo. Paciência. Crepúsculo, 50 tons de cinza e por aí, ladeira. Eu lembro que 50 tons de cinza, eu andando de ônibus, que livro é esse que todo mundo tá lendo e não sei o que. Depois é igual a Taylor Swift, né? Não faz sentido fazer sucesso. E assim acaba o programa. Cancelados em 3, 2... 3, 2, 1. Caraca, mexer com Taylor Swift foi coragem, hein? Coragem. Sei lá, eu gosto da Taylor. Todo mundo gosta. Tu não gosta, não? Eu gosto, eu queria ir no show. Eu gosto, eu não sou fã. Taylor Swift tem tudo a ver com a Ívila, pô. Caipira pop. Eu gosto. Só que pra mim ela não faz sentido. Por que ela é a mais ouvida do Spotify? O que ela fez pra ser a mais ouvida do Spotify? Porque o filme dela, entende que a Taylor Swift não é isso? O filme dela é a gravação da turnê dela. E tá arrecadando um monte. É a mesma pira de grupo de K-pop, gente. Tipo, por algum motivo... O público dela é muito engajado. Bizarro. Um grupo muito específico interage o equivalente a, sei lá, várias cidades pequenas. E aí parece que o bagulho tem um volume ridiculamente maior. Não tô falando que não tenham fãs, mas assim, é o que o Marcelo falou. Eles engajam, sei lá, muitas vezes mais do que um fã médio de qualquer outra pessoa. É quase uma religião. Eu acho muito bizarro, tá ligado? Pra mim não faz sentido. Pra mim, ela é um distúrbio no espaço-tempo. Inclusive, teoria da conspiração, isso que pode ser, você não pode crer, tá? Teoria da conspiração minha. Eu acho que é uma jogada de marketing muito da safada esse bagulho dos ex-namorados da Taylor Swift virarem música. Eu acho que isso é uma jogada de marketing muito da tosca. Não, só acho que é babaquice dela mesmo. E aí, visto que ela tem muita fã, é uma baita babaquice que todo mundo passa pano. Tem a música do Loki, tem a música do Jake Gyllenhaal, tem Style, né, que é o cara do Harry Style. Muito tosco isso. E tem fãs, isso é muito bom, tem fãs que, tipo assim, passam a odiar o cara, não porque é uma coisa que ele de fato fez, mas sim porque as canetas da música falam sobre o cara. Então, tipo assim, tem uma das... Tem mais fãs da Taylor Swift que odeiam o Jake Gyllenhaal. O cara não fez nada. De graça. E o cara, tipo, caraca, eu nem lembrava dessas paradas aqui. É porque na música, que ela fala, né? Tipo assim, como eu era novinho, como eu era inocente, como você me usou, tá ligado? Pô, cara, a gente não sabe o lado do cara, velho. A gente não sabe se ela foi babaca com ele. Ó, o programa vai acabar com essa frase. Ela tem uma lista tão grande de ex-namorados que é impossível que todo mundo seja babaca, tá ligado? A única coisa que todos esses babacas têm em comum é que escolheram ela pra namorar. É, então.